Vamos lá, pessoal. Então, agora na parte 2, nós vamos fazer a distribuição do lucro, né, e vamos concluir as demais demonstrações pendentes. Então, nós tínhamos parado aqui no cálculo do lucro líquido do período, né? Então, achamos que o lucro líquido do período era 88, 557 e 75. Agora, conforme o exercício, né, nós temos que fazer a destinação para esse lucro. Então, o número 9 é a destinação do lucro, daí os itens 10, 11, 12 e 13 é como esse lucro vai ser destinado, né? Então, vamos lá. Então, como que vai ocorrer a destinação do lucro? Então, do lucro que nós tivemos, que é o valor de 88, 557, 75, parte dele vai vir para reserva legal, né? E a segunda parte para reserva contingencial. Lembrando mais uma vez que ali no exercício, no item 10 e 11, ele fornece esse percentual, né? Reserva legal é 5%, reserva contingencial é 10%. Fazendo esse desconto aqui, né, do lucro menos as reservas, nós chegamos no lucro pré-dividendo no valor de 75.274,09, ok? Daí o que acontece? A empresa ela tem uma proposta de dividendos. Ali no item 12, ela fala o seguinte, que a empresa pretende destinar 100 mil do seu lucro para pagamento de dividendo, né? Então, o que vai acontecer? Aqui a empresa vai pagar 100 mil de dividendos. Só que esse dividendo ele é dividido em duas formas, os obrigatórios e os adicionais. Então, o obrigatório, como o estatuto ali, no caso do exercício, ele não faz menção nenhuma do percentual, ele vai ser metade do lucro para dividendo. Então, vai ser 75 dividido por 2. Só vou colocar um negativo aqui na frente. E o restante serão os dividendos adicionais. Então, fazendo ali a operação, 62, 362,96 como dividendos adicionais. Então, nós temos o seguinte, já realizamos aqui o cálculo do item 10, o 11, o 12, e agora falta definir qual é o valor da reserva estatutária. Para isso, nós vamos pegar o lucro do período, vamos diminuir reserva legal, diminuir reserva contingencial, vamos diminuir os dividendos propostos, 100 mil, e aqui nós vamos adicionar a reversão de reserva de contingência. Então, só para relembrar, lá no item 2, B, ele fala o seguinte, que foi feita uma aprovação da reversão integral da reserva de contingência em lucros acumulados. Então, lá no nosso razonete, nós temos o valor 2B, que é o 48 aqui, né? Então, esse 48 ele vai ser revertido aqui para o cálculo da reserva estatutária. E a reserva estatutária vai ser a resultante dessa operação. Então, somando todas as contas aqui, nós chegamos no valor de reserva estatutária de 23.274,09. Para ficar mais fácil, até na hora de eu lançar na DMPL, aqui nós vamos já incluir o valor para a destinação das reservas. Então, nós vamos incluir o valor da reserva legal, mais o valor da reserva de contingência, mais o valor da reserva estatutária. Então, esse valor de 36.557,75 é aquele valor que a gente lança lá na DMPL como destinação da reserva, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ok, fazendo esses procedimentos, agora, na sequência, nós vamos fazer esse lançamento lá nos razonetas, né? Então, como que vai ficar? No item 10, aqui embaixo, ele fala que a reserva legal é constituída por 5%, né? Então, aqui o item 10, nós vamos distribuir o lucro, né? Então, distribuímos 5%, que é o valor de 427,89. E aqui na reserva legal, nós fazemos a contrapartida. Né? Então, nós debitamos de lucros acumulados e creditamos na reserva legal. Ok. No item 11, é a destinação da reserva de contingência, 10%. Então, aqui nós lançamos a reserva de contingência, 8.855,78, e a contrapartida
vem aqui um crédito na reserva de contingência. O lançamento 12, ele refere-se à distribuição dos dividendos, né? Então a empresa vai distribuir 100 mil de dividendos. Aqui é interessante o seguinte, pessoal, desse valor que a gente vai descontar do lucro acumulado vai ser o valor total. Ou seja, aqui nós vamos contar 100 mil, que são os dividendos que a empresa propõe distribuir. Só que esses 100 mil eles vão ter duas contrapartidas. A primeira vai ser aqui em dividendos a pagar, né, lançamento 12, que ele refere-se apenas à parcela de dividendos obrigatório, 37.637,04, ok? O saldo remanescente, ele vem aqui daí para os dividendos adicionais. Então, 62.362,96 dividendos adicionais. Tá certo? E agora o item 13, que é o que fala, né, que o saldo que sobrar do lucro é destinado como reserva estatutária. Então, aqui o item 13, o saldo que sobrou lá, depois das operações, foi 23.274,09, né? Quer ver só uma coisa, ó, perceba, é o mesmo valor que está aqui, né? Ainda faltando ser destinado. Então, 23.274,09, contrapartida vem para a reserva estatutária. Então, assim, nós destinamos totalmente o lucro acumulado, né? E concluímos aqui o razonete. Aqui no balanço patrimonial, né? Ele vai ficar lançado da seguinte forma. Então, nós vamos ter o circulante, as contas aqui primeiro nessa coluna do 30/9, né? E aqui no fechamento do 30/12. Tá certo? Então, olhem como ficou a parte do patrimônio líquido. Então, o saldo total do patrimônio líquido ficou em 901.787. Os saldos de capital social e as reservas já todas integralizadas, né? Então, o valor do ativo fechou igualmente com o valor do passivo IPL, ok? Então, até agora nós concluímos a DRE e fechamos o valor aqui do nosso balanço patrimonial. O seguinte passo, nós vamos concluir a DMPL, ok? Então, aqui na DMPL, inicialmente está feito o lançamento, os primeiros valores, né? O saldo em 30/9, né, no caso. Saldo em 30/9. Então, aqui nós temos o 500 de capital social. Esse 500 é o valor resultante, né? Então, vocês lembram lá no exercício, o valor de capital subscrito é 850, mas nós temos capital integralizar 350. Então, 850 menos 350, ele gera esse 500 aqui contabilizado. E esse 180.800, ele é o somatório da reserva legal, contingência, estatutária e dividendos propostos. Aqui, na segregação detalhamento da reserva de lucro, isso fica mais evidente, né? Então, aqui reserva legal, contingência, dividendos adicionais, reserva estatutária, fechando no valor ali de 180.800. Agora vamos fazer os lançamentos das operações que tiveram impacto direto no PL da companhia. Então vamos lá. Quais são esses lançamentos? Então o lançamento 1 não tem relação direta, porque na verdade só trata de uma compra, né? Mas aqui o item 2, ele exerceu impacto diretamente no PL da companhia. Então ele diz o seguinte, que foi feita uma aprovação de pagamentos de dividendos referentes a setembro de 2016. O que significa isso? Significa que aquele dividendo que está contabilizado aqui de 300, ele foi pago, né? Então nós vamos ter que descontar esse valor de 300 não, desculpa, 30 mil, né? Então aqui nós também vamos descontar dividendos, aprovação de dividendos, nós vamos descontar o valor de 30 mil, tá certo? Então, 2.A. No item 2.B, nós temos que a aprovação da reversão integral da reserva de contingência em lucros acumulados. Então, a reserva de contingência, que era 48, né? Então, aqui nós vamos tirar essa reserva de contingência daqui e ficamos com o valor de 48. Aqui nós fazemos a mesma coisa. Então, vamos descontar a reserva de contingência, ó, sempre lembrando, cada
lançamento ele tem uma linha específica e uma coluna específica, né? Como nós estamos tratando de reserva de lucro, tem que ser na coluna de reserva de lucro. Aqui no caso, como nós estamos tratando de reversão para lucro acumulado, então nós vamos tirar daqui o valor de 48 e vamos adicionar lá em lucros acumulados, tá ok? Então, nós tiramos da reserva, convertemos, né, a reserva de contingência diretamente para lucros acumulados. Outra coisa importante é o seguinte, pessoal, esse saldo final aqui sempre tem que bater, né? Tem que ser igual. Então, a coluna ali do lucros, da reserva de lucros, tem que ser igual ao somatório aqui da discriminação da reserva de lucros. E agora, o item C ele fala o seguinte: aprovação da reversão integral da reserva estatutária em aumento de capital. Então vamos lá. Primeiro, onde está a reserva estatutária? Ela está no bloco de reserva de lucros, 67 mil. Então ela está nessa coluna aqui, tá certo? Aonde que está o aumento de capital? Ela está nessa linha aqui. Aqui eu fiz uma segregação, pessoal, em duas aqui para facilitar, porque nós teremos 2 aumentos de capital na empresa, né? Então fica até mais fácil para vocês entenderem como que é lançado esse valor. Então o que vai acontecer? Daqui da reserva de lucro, nós vamos descontar os 67 da reserva estatutária e convertê-los lá para aumento de capital. Então, tiramos 67 da reserva estatutária e incluímos como aumento de capital. Aqui nós fazemos a mesma coisa, né? Nós tiramos os 67. Mais uma vez, observe o seguinte, ó, 35,80, 35,80. Então, o valor sempre tem que bater. Agora vamos lá. O item 3 não tem relação com o PL, o item 4 também não. O item 5, na verdade ele tem relação com o PL, mas nós vamos fazer esse lançamento por último, né? Então o 5 ainda fica pendente. O lançamento 6 ocorreu a integralização de capital social no valor de 200 mil. Então o que vai acontecer? Se houve uma integralização de capital, ele tem um impacto direto no PL da companhia. Então vai ter um aumento aqui de 200 mil. E como nós fizemos lá o lançamento no Razoneta, a contrapartida desse lançamento vai lá no caixa, né? Por isso que aqui no PL, na DMPL, ele não tem contrapartida, tá certo? Daí vamos lá. Debênture, o lançamento 7, também nós vamos fazer na sequência, né? Um pouco mais para frente. E agora nós vamos trabalhar com a destinação do lucro, né? Então, aqui o item 9, a destinação do lucro, como que vai ser feito? Então, nós já calculamos reserva legal, reserva de contingência, sabemos que a empresa vai destinar 100 mil do seu lucro para pagamentos de dividendos. Então, vamos lá. Aonde que nós vamos lançar o resultado período? Então, nós vamos lançar aqui na linha, resultado do período, na coluna lucros acumulados. Então, o valor do lucro vem aqui. Então, lá o saldo da DRE, 88.557,75, ele é lançado nessa coluna e nessa linha aqui. Agora nós vamos para a distribuição, né? Então, desse valor, nós tivemos a proposta de pagamento de dividendos no valor de 100 mil. Então, nós vamos descontar 100 mil aqui, dividendos propostos, menos 100 mil, ok. E esses dividendos propostos, eles vão ser distribuídos de duas formas, como nós fizemos lá no Razonete, né? Então, ó, lançamento 12. Uma parte dele vem para dividendos a pagar, então isso aqui não precisa ser lançado na DMPL, porém a outra parte, em dividendos adicionais, está aqui contabilizado na DMPL, né? Então nós temos que evidenciar esse valor. Então como que ele vai ficar? Então do valor de 100 mil, aqui nos dividendos propostos, nós vamos adicionar o valor de 62.632,96. Observe o seguinte, é que o saldo da conta realmente é o valor dos dividendos obrigatórios, né, que foi convertido lá nos dividendos no passivo da empresa. Desculpe. Agora, na sequência, o que falta nós fazermos é a destinação da reserva de lucro, ok? Então, por isso que lá no detalhamento nós fizemos aqui a destinação.
Então, o total da destinação que nós temos de reserva vai ser 36.547,75, que nada mais é do que exatamente o valor ainda que falta ser destinado. Então, aqui nós vamos descontar o total aqui da reserva, ó, ficou zerado, e a contrapartida ele vai vir aqui na reserva de lucros abrangentes, tá certo? Agora só vamos completar aqui os lançamentos que faltam. Aqui o dividendo proposto, né? Falta adicionar 62.363, e aqui a destinação na reserva de lucro. Então, desse 36.558, ele é dividido da seguinte forma: uma parte vem para a reserva legal, uma parte para a reserva de contingência e uma parte, o saldo remanescente, né, para a reserva estatutária. O que acontece? Ó, o valor bate exatamente com a coluna da reserva de lucro, tá certo? Então isso significa que está ok por enquanto. O que falta ser lançado aqui ainda, pessoal? Falta ser lançado essa coluna aqui de outros resultados abrangentes. O que vai ser lançado aqui? Vai ser lançado os valores referentes aos instrumentos financeiros disponíveis para venda. Então aqui nós vamos ter uma linha de variação do instrumento financeiro e depois a realização do instrumento financeiro. Então, por isso que existe esse outro bloquinho aqui de detalhamento de outros resultados abrangentes. Então aqui nós vamos tratar da variação. Qual que foi essa variação que nós tivemos? Então lá no item 7, lá, quando ocorreu a venda, o primeiro passo foi feito a atualização, né? Então lá no detalhamento, voltando aqui, né, um pouquinho, aqui, nós tivemos o valor da variação, que era 500. Então, ele teve uma variação de 500 e aqui vai ser reconhecido também o IR, a contribuição social. Então, menos soma do IR e contribuição social. Aqui o valor pode ser junto, né? 125 mais 45. Então, aqui o saldo é 130. Na realização, o que vai ser evidenciado? A parcela que realmente saiu do PL, né? Então, observe o seguinte. Deixa eu só voltar aqui no razonamento para ficar mais claro. Olha, o que nós evidenciamos é o seguinte. Ó, o valor da variação, que é o 500, menos as contrapartidas, 125 mais 45. Agora, na realização, nós evidenciamos o 40 e também a parcela do imposto diferido sobre essa venda, né? Então, por isso que nós vamos fazer o seguinte lançamento aqui, ó. Voltando na DMPL. Na realização, então, nós tivemos uma saída de 400. Ok? E também tivemos um saldo de IR, contribuição social, de 136. Ou seja, o saldo que teve aqui foi de 66. O que nós vamos lançar lá na nossa DMPL? Só essa resultante. Então, nós lançamos o saldo líquido. Então, nós pegamos o total da variação, 500 menos 170, 330, e o total da realização aqui. Então, são esses valores que a gente lança na DMPL. Então, coluna, outros resultados abrangentes, linha, variação de valor justo. Então, aqui vai ser lançado o 330, ok? E aqui na realização vai ser lançado o 264. Ou seja, o valor líquido que temos lá é 66. O que é esse 66, pessoal? Só para vocês entenderem. É a mesma coisa que nós pegarmos 100, aqui, ó, vou fazer aqui, esse saldo, menos 25, menos 9. Somando aqui, ele vai fechar o 66. Então, o 66 é o saldo líquido que ainda resta lá no patrimônio líquido em referente à operação com a negociação de debêntures. Ok? Então, fazendo esse lançamento, nós concluímos a nossa DMPL. Então, a DMPL, o resultado final dela é 901.787.
Vamos confirmar lá com o balanço patrimonial. 901, 787. Né? Então, aqui o saldo do PL está convertido da seguinte forma. Então, aqui nós evidenciamos todas as mutações que ocorreram no patrimônio líquido da empresa. E aqui detalhamos, né, o que refere-se a cada conta. Tá ok? Por último, nós temos que apresentar a nossa DRA também. Né? Então, a DRA, a estrutura dela, na verdade, ela é bem simples. Nós vamos começar com o lucro do período. Então, lá da DRE, nós pegamos o lucro. E os únicos resultados abrangentes são o ganho e os tributos sobre a remensuração do ativo financeiro disponível para venda. Né? Então, aqui nós tivemos um ganho com a variação do instrumento financeiro, aonde nós evidenciamos esse ganho. Né? Esse ganho pode ser obtido diretamente lá no razonete da empresa, que seria o saldo, né, líquido que ficou lá na conta de variação. Então, o ganho foi de R$100 e os tributos que restaram são de quanto? São de 25 mais 9. Só lembrando que esse valor aqui ele é negativo. Ok. Então, o resultado abrangente vai ser a soma do lucro líquido mais os valores ali do ganho de reavaliação do instrumento financeiro menos o valor de tributo como conta redutora. Né? Então, o resultado abrangente é 88, 626 e 75. Tá ok, pessoal? Então, aqui nós concluímos todas as demonstrações. Ok? Até a próxima.